querem ouvir Deus falar essa noite? 20 pessoas comigo, misericórdia. Sabe, eu quero de verdade te convidar a gente fluir junto nessa noite, amém? Então antes de pregar, eu queria te convidar a fechar seus olhos pra gente orar rapidinho. Feche teus olhos, a galera que está andando pelos corredores, vai sentando, fica à vontade. Faltam alguns dias para fechar 2017. Eu creio, cara, que Deus pode liberar algumas chaves aqui que vão mudar todo o teu ano de 2018. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. A gente começou um ano com tantos projetos e sonhos, a gente termina um ano com sonhos ainda maiores. E eu te peço em nome de Jesus que, ao falar aqui, não seja a minha voz a ser ouvida, mas que seja a tua voz a invadir o nosso coração, Pai. A total liberdade nesse lugar, Pai, para que o Senhor flua, Pai. Vem sobre nós como um vento suave, como uma brisa suave que traz renovo. Vem sobre nós, Pai, como um vento impetuoso que muda estruturas, que muda destinos, que muda rotas, que transforma caminhos, Pai. Muda o nosso caráter, aumenta a nossa porção de fé, aumenta a nossa visão, Pai. Nos traz uma visão ainda maior a respeito do que o Senhor deseja fazer em 2018. Pai, eu oro para que toda resistência caia por terra. Eu oro para que toda distração seja anulada. Eu oro para que tudo aquilo que nos impede de discernir o que o Senhor quer falar seja anulado agora, Pai, para que a tua voz ecoe nesse lugar e traga transformação. Nós te agradecemos, Pai, por uma noite de salvação sobrenatural. Nós te agradecemos porque nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Sabe, eu queria começar essa pregação com uma frase que eu li esses dias e acho que tem tudo a ver com o que Deus vai falar essa noite. E ela diz assim: eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas no nível da percepção delas. Vou repetir para a galera que está aqui desse lado. Eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas no nível da percepção delas. Sabe, está terminando um ciclo, 2017 está terminando. E não importa quantos sonhos você teve que não se cumpriram, não dá mais tempo para eles se cumprirem talvez nesse ano. Existem projetos que ficaram no meio do caminho, existem projetos que ainda ficaram no papel, mas o que eu quero te encorajar e o que eu quero dar para vocês nessa noite é uma direção que pode fazer com que 2018 não só seja o melhor ano da tua vida, mas que ele já comece de uma forma sobrenatural. Tem alguém que deseja isso? Diga amém. Então eu quero compartilhar sobre algo que a gente sempre fala, só que de uma perspectiva diferente. Eu quero falar hoje sobre identidade. Você pode repetir isso comigo? Diga identidade. Sabe, eu creio de verdade que a identidade é a chave para o melhor ano da sua vida. A palavra hoje está um pouco diferente, cara. A palavra hoje está uma coisa meio coisada. Eu não sei explicar o certo. Eu olhei os bolsos e falei, uau, é diferente de tudo que eu já preguei, o estilo que eu já preguei. Mas eu creio que tem algo novo para Deus liberar sobre nós hoje, amém? Essa semana, para quem não sabe, os jovens aqui que acompanham a gente, fazem parte do G6, talvez tenham visto no Instagram. Eu e Kezinha, a gente comemorou 9 anos de casado essa semana. Se for para Jesus, pode dar um aplauso, glória a Deus, 9 anos. Tem gente que pensou, pastor, tá difícil, 9 meses de namoro, 9 anos de casado, você é um herói, filho. 9 anos de casado. Cara, e quase 10, Clevinho. E sabe o que é engraçado, cara? Nós não tem dinheiro, mas é cada lugar que nós vai. É cada lugar. Quem não viu ainda, depois dá uma olhadinha no Instagram, lá no Stories, falou, pastor do céu, que hotel é esse? Eu falei, meu irmão, tem milagre a gente não tenta entender, a gente vive, amém? E tava lá eu e Kezinha, acho que foi, mulher de oração, né, vida? Acho que foi o melhor aniversário de casamento, porque a gente até hoje só passou perrengue, né? O próximo Paris, amém, concordo contigo, em nome de Jesus. E a gente foi para um hotel, cara, preste atenção nisso, a gente foi para um hotel em frente a uma praia ali no Rio. E ontem eu fiquei olhando para a praia, cara, eu fiquei meditando. E quanta paz tinha naquele lugar, cara. E eu escrevi uma crônica, eu queria compartilhar com vocês. Então, mesmo se você não gostar, dê o seu melhor como se fosse algo incrível, ok? Obrigado. E a crônica é basicamente assim: do alto do prédio, eu vejo 3 crianças brincando no mar. Eu olho para elas e eu me perco em meio às suas brincadeiras de criança, lembrando da minha criança que há tempos não brinca mais. Um aroma intenso então invade o quarto do hotel, e o seu cheiro é inconfundível. Nostalgia. Uma camada grossa de vidro nas janelas, um pouco de maresia, e alguns metros me distanciam daquela cena, mas eu posso sentir também um aroma intenso que envolve aquelas crianças enquanto brincam. Se chama euforia. Sendo nostálgico ou eufórico,
um sentimento nos conecta: alegria de ser quem é e de romper com o eu que eu não sou, mas tentaram me convencer que eu era. Hoje eu descanso no grande eu sou e na certeza de que na minha gênese existe uma marca que ecoa dizendo: imagem e semelhança. Eu fiquei olhando aquelas 3 crianças brincando, cara. E quem acompanha sabe que Deus tem falado muito comigo nessa última estação sobre manter um coração de menino, sobre preservar essa ingenuidade de uma criança. E foi louco porque eu fiquei vendo 3 crianças brincando na praia e Deus me trouxe à memória algo que Ele tem falado muito comigo e eu quero compartilhar nessa noite. Filho, na tua gênese, ou seja, quando eu te formei, existe uma marca que ecoa, que diz imagem e semelhança. Sabe o que é louco no poder que existe na nossa identidade? É que quando a gente cresce, a gente vai tentando adquirir características, a gente vai tentando adquirir personalidade, a gente vai tentando adquirir uma série de coisas que vão sendo acopladas a quem somos, quando na verdade o que somos desde o princípio tem poder para mudar toda a nossa história. Nós somos feitos segundo a imagem dele e a sua semelhança. É louco porque a gente vê o evangelho que está sendo pregado hoje, e eu tenho a oportunidade de ir a alguns lugares pregar, e a gente prega sobre Jesus, a graça de Deus, e um pai que foi capaz de invadir o inferno para trazer os seus filhos de volta, e em alguns lugares que a gente prega, isso parece um novo evangelho. Tem lugares que a gente fala de um evangelho da graça, de um Deus que não quer apontar o teu pecado, mas Ele quer apontar o caminho, um Deus que se revela como o grande eu sou. E em alguns lugares as pessoas falam assim: uau, pastor, é incrível o que você pregou aqui hoje. Sabe o que eu percebo? Preste atenção nisso. A gente vive em ciclos, e nesse ciclo que a igreja está vivendo, aquilo que parece novo, na verdade a gente só está voltando ao princípio. Eu fico vendo algumas pessoas falando sobre educação de filhos, por exemplo. Existem escolas caríssimas que têm estilos de educação caríssimos. Tem um tal de montessoriano e tem alguns inúmeros outros. E as escolas custam às vezes 2 ou 3 vezes mais. Só que se você for analisar, basicamente o que as escolas estão fazendo é trazer o princípio para a educação das crianças. As crianças brincam no chão, têm mais liberdade para ser quem querem ser. As crianças, por exemplo, se você vai fazer um quarto nesse estilo, a cama é baixinha. E na verdade, quando a gente olha, parece que é uma novidade, mas é um ciclo em que está trazendo um princípio que sempre existiu, como se fosse algo novo. Pastor, onde eu me encaixo nisso? Eu vou te explicar. Às vezes a gente está tentando ser complexo demais, a gente está tentando acoplar coisas demais, a gente está querendo crescer demais, a gente está querendo se desenvolver demais, quando Deus está dizendo: ei, no teu DNA existe uma característica que ecoa, e ela é suficiente para mudar toda a tua história, onde você estiver. Você foi feito segundo a minha imagem e a minha semelhança. Você não precisa de algo novo para você viver o melhor ano da tua vida. Você só precisa voltar à tua origem, você só precisa voltar à tua gênese. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu nunca tive tanta convicção a respeito do poder da identidade. E é por isso que eu quero pregar sobre isso nessa noite. Preste atenção, no final de um ano, no final de um ciclo, eu quero falar sobre identidade, porque eu acredito de verdade que se a gente trouxer à memória a identidade de quem nós somos, você não precisa se preocupar em correr atrás de nada, porque as coisas correrão atrás de você. Meu irmão, é impossível ser feliz sem saber quem você é. É impossível ser completo sem saber quem você é. É impossível viver com propósitos sem saber quem você é. Agora, sabe qual que é a loucura? A loucura é que tem um monte de gente com crise de identidade tentando ser feliz. Tem um monte de gente com crise de identidade se esforçando para ser feliz. E para mim hoje está tão claro a questão do poder da nossa identidade, que se eu vejo alguém que ainda não sabe quem é, lutando para ser feliz, eu tenho compaixão, porque eu sei que essa pessoa não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque a identidade é a única chave capaz de abrir todas as portas. Meu irmão, você pode ter crise de identidade, você pode ter crise em relação ao teu chamado, você pode ter crise em relação ao teu propósito, e você pode conquistar o que for, você nunca vai se sentir completo, porque a identidade não é algo que a gente alcança no final da trajetória, mas tem que ser algo que a gente resolve antes de iniciar ela. É por isso que tem casamentos que não duram um ano. Não é porque o casamento era ruim, porque a sua identidade não estava bem definida dentro de você antes de você se casar com alguém. Se você não está bem resolvido contigo, como é que você vai conseguir ficar bem resolvido com alguém estranho? Por que tem tanta crise no trabalho? A nossa geração,
ela tem uma característica diferente de todas as outras. A expectativa da nova geração para a massa de trabalho é que a gente não vai ter daqui a algum tempo um patrão fixo, a gente não vai ter lugares fixos, a gente não vai ter horários fixos. Na verdade, sabe o que é isso? É reflexo de uma geração que não consegue se submeter porque está em crise consigo mesmo e acha que o problema está no seu redor. Meu irmão, o número de divórcios dentro da igreja tem crescido como nunca antes. O casamento não está em crise, nós estamos. Os jovens estão desempregados a níveis altíssimos. O problema não está no mercado de trabalho. O problema está na gente. Por que eu acho que a nossa identidade é a única coisa capaz de mudar o teu ano? Porque se você começar 2018 entendendo que existe uma marca dentro de você que diz que você é imagem e semelhança dele, não tem nada capaz de roubar de você o teu futuro. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei para onde eu vou. E é por isso que tem tanta ansiedade na nossa geração. Eu estava conversando com o pastor Emerson, que veio aqui algumas semanas atrás, e ele me mostrou um dado que eu não sabia. E o mais louco é que eu compartilhei com outros pastores que não sabiam também. Ele falou: André, você sabia que no ranking mundial de países com ansiedade, o Brasil é o líder do ranking? Eu falei: não, eu não sabia. E ele me mostrou o estudo todo em inglês. A única coisa que eu entendi é líder, ranking e sei lá o que tinha depois. Ele falou que era ansiedade, eu acreditei. E ele me fez uma pergunta: cara, por que você acredita que o Brasil é o país líder em ansiedade? Eu falei: é porque eu acho que a gente até hoje se tornou o país do quase. Ele falou assim: como assim o país do quase? Eu falei: cara, o país acreditou que a Olimpíada mudaria alguma coisa. A gente quase conseguiu mudança, mas não teve. O país acreditou que a Copa mudaria a economia. A gente quase teve alguma mudança na economia, mas não teve. Aí o país acreditou que os protestos nas ruas mudariam alguma coisa. A gente quase conseguiu mudar, mas na verdade não mudou nada. A gente é o país do quase, mas deixa eu te falar uma coisa. Todas essas transformações, expectativas frustradas, dizem respeito à política. E se a nossa expectativa estiver nela, a gente vai continuar sendo o país do quase. A única coisa capaz de nos transicionar do quase para o agora é quando a gente entender que a mudança não vem da política, mas vem a partir da igreja. Nós somos imagem e semelhança, e aonde a gente tocar, coisas vão acontecer. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. A mudança está dentro de nós. O que a gente precisa fazer? Expressar a identidade que temos, e tudo ao nosso redor vai mudar também. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho para 2018. Pastor, o que eu preciso fazer em 2018? Primeiro conselho: não se preocupe tanto com os projetos que você anotou no papel. Se preocupe em entender exatamente quem você é, porque todos os projetos só saem do papel quando você sabe quem é primeiro. Sabe qual é o meu esforço para 2018? O meu esforço é para entender quem eu sou, mais do que eu entendi no ano passado. Sabe por que é importante você entender quem você é? Porque tudo flui a partir disso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu a quantidade de jovens com talento que são frustrados? Você já viu a quantidade de pessoas que você conhece, talvez dentro da igreja, da faculdade, que são incríveis, mas não dão certo em nada? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. É porque é mais fácil a gente descobrir o talento, às vezes, do que a identidade. Porque o talento se revela através do que a gente faz, e a identidade está lá dentro, onde a gente é. E às vezes a gente confunde o que a gente faz com o que a gente é. E a gente começa a acreditar que se a gente é bom em um monte de coisa, na verdade é porque a gente está bem resolvido. Só que tem um problema: a tua performance te leva até um certo ponto, mas só a tua identidade te leva dali em diante. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Você pode pegar inúmeras pessoas que tiveram, através da performance, uma vida extraordinária até certo ponto, até o momento em que só a tua identidade pode te levar adiante. 2018 vai ser um ano extraordinário porque a gente sabe quem é e a gente sabe para onde vai. Quantos creem nisso? Diga amém. Cara, eu li outra coisa que eu achei fantástico, presta atenção nisso. O universo de cada um é do tamanho do seu conhecimento. O universo de cada um de nós é proporcional ao tamanho do nosso conhecimento. Sabe, os estudiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento geral. Os religiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento bíblico. Agora o Evangelho nos diz que tudo se resume a Ele, se chama Jesus. O louco é que, como tudo no Evangelho se resume a Jesus, e a palavra diz que nesse mundo nós somos assim como Ele é, o que eu entendo, e é muito simples de entender isso, é que se eu conheço Jesus parcialmente, eu conheço a minha identidade parcialmente também. Se eu conheço Jesus em parte, eu vou usufruir dele em parte.
Meu irmão, preste atenção no que eu vou compartilhar contigo. O seu presente só faz sentido quando você volta à sua gênese. Porque imagem e semelhança significa que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Você sabia que Deus ele é o maior designer que já existiu? Essa palavra agora está na moda, designer. Mas você sabia que designer talvez seja um dos primeiros termos a serem criados? Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Você pode repetir isso comigo? Diga sem forma e vazia. Olha que interessante, cara, presta atenção nisso. A terra era sem forma e vazia, mas ela existia, amém? Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus aumentou o tamanho da terra quando Ele começou a dizer haja luz, haja isso, haja aquilo? Você acha que Ele aumentou o tamanho? Não. Quantos concordam que a terra tem o mesmo tamanho que tinha na época que Deus começou a criar? Ok. Ou seja, a terra, ela era grande, não era? Mas ela era sem forma e vazia, não era? Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Por que tem muita gente frustrada? É porque tem gente que está achando que a sua jornada se resume a ser grande. Só que a sua jornada se resume a ter propósito, porque você pode ser grande e estar vazio. Deus olha para a terra e ela é gigante, ela é enorme, e ela tem o mesmo tamanho que tem hoje, mas tinha um problema nela, era sem forma e vazia. Você sabe o que significa sem forma? Deixa eu te falar uma coisa, eu já compartilhei isso há meses atrás no Next. Se você pegar um copo, por exemplo, existe um propósito pelo qual ele foi feito nesse formato. O design dele significa o desígnio dele. Ou seja, fizeram um copo nesse formato porque se ele fosse aberto embaixo não serviria para nada. Quantos concordam? Diga amém. Então é por isso que ele tem esse desígnio, porque existe um propósito. Então todo desígnio de Deus carrega consigo um propósito também. Quando Deus olha uma terra sem forma, significa que ela é sem desígnio, significa que ela é sem propósito, significa que ela é vazia. Então Deus declara, haja e ouve, e aí então passa a ter um desígnio, e aí então passa a ter um propósito, e aí então ela passa a ser preenchida. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te explicar. Você pode ser incrível, grande, você pode ser o que for, enquanto o haja de Deus não soprar sobre a tua vida, não existe desígnio, não existe propósito, e a tua vida é vazia. É por isso que a tua identidade é tão importante, porque quando você entende quem você é, você entende o que você pode e aonde você vai. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Deus ele não fala nada simplesmente por falar, porque todas as vezes que Deus fala algo, na verdade Ele cria algo. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus está criando uma realidade. Presta atenção nisso. A gente pode falar o que a gente quiser, e muitas coisas não vão acontecer. Sabe, no período de namoro com Kezinha, eu falei algumas coisas para ela que nunca aconteceram. No período de casado também, só que diminuiu, né amor? As promessas são um pouco menores, eu cumpro um pouco mais. Do tipo, vou tirar o lixo amanhã cedo, vou escovar os dentes da Ceci antes dela dormir, não vou ficar até tarde vendo TV, enfim. O homem tem uma característica, a gente pode falar coisas que nunca vão acontecer, mas Deus tem uma característica, tudo que Ele fala, Ele cria. E sabe o que é louco? Na gênese da terra, quando Ele fala haja, ouve. Na gênese do homem, quando Ele declara qual é o nosso desígnio, Ele nos dá um propósito, e isso carrega agora a nossa identidade. Meu irmão, você pode conquistar o que for, você pode viajar para os países que for, você pode ter o dinheiro que for. Se você não estiver vivendo o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sempre se sentir vazio. Agora deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, na boa. A gente ouve falar sobre isso, e às vezes quando a gente não tem nada, sabe o que a gente pensa? Ah, pastor, beleza, esse discurso é legal, mas duvido que se eu estivesse em Paris agora, eu não ia estar feliz. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho conhecido algumas pessoas, poucas ainda, na minha caminhada com Deus eu creio que eu vou conhecer um pouco mais, mas eu conheço hoje, até o dia de hoje, pessoas que têm tudo isso e continuam se sentindo vazias. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele se revela para a gente, presta atenção nisso, Jesus ele não é uma ponte para te dar plenitude, Jesus é a própria plenitude. O problema é que quando eu vejo Jesus como uma ponte, eu aborto o propósito dele na minha vida. Qual é? Jesus não é uma ponte para me levar para algum lugar, Jesus é o destino enquanto é o próprio caminho. É por isso que ele se revela e diz, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, é louco isso, né? Jesus ele é o destino enquanto é o caminho. O que significa? Você só consegue ir a Ele se você estiver nele. Sabe, eu quero falar sobre identidade porque eu acredito de verdade que a nossa geração vai se levantar com força, autoridade e ousadia
a partir do momento que a gente entender exatamente quem a gente é. Sabe, 2018 vai ser um ano que vai mudar a história da cidade de Niterói, porque a gente está há 3 anos no Next falando sobre identidade, propósito, visão, e eu creio de verdade, cara, que assim como Deus fez em 2017, Ele vai continuar fazendo em 2018, e Ele vai levantar uma geração que entende quem é e o que pode e aonde vai. Mas eu estou falando isso porque eu não quero que isso se limite a quem está com a gente há 3 anos, eu quero que isso faça parte da história de talvez de você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Sabe, eu estou falando coisas que talvez possam te incomodar, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: ei, existe um propósito de Deus para você que antecede a tua criação. Não importa se você não conhecia até o dia de hoje, essa é a noite que Ele quer te revelar. Vocês estão comigo? Eu acho maravilhoso isso, cara. Quando Deus cria o homem, Ele cria o desígnio do homem também. E é por isso que é impossível viver uma vida com propósito sem entender quem somos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Identidade deformada é como a terra antes de Gênesis. Você pode ser do tamanho que for, mas você continua vazio. Olha só que interessante isso. Eu não sei se você já leu isso, talvez você já tenha lido em algum livro de autoajuda, talvez você já tenha visto em alguma palestra de coaching, mas existe uma frase muito usada que ela é a seguinte: seja a sua melhor versão. Quantos aqui já ouviram isso? Seja a sua melhor versão. Cara, e eu acho incrível essa frase. E tem verdade nela. Cara, seja a tua melhor versão. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Eu preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso ser a minha melhor versão. Até que o que Deus falou comigo nesses últimos períodos, nessa última estação, é o seguinte: filho, eu não quero que você seja a sua melhor versão. Não tem a ver com ser a sua melhor versão, tem a ver com ser a sua única versão. Meu irmão, Deus não está preocupado em você ter a tua melhor versão. Ele está preocupado em você ter a tua única versão. Sabe por quê? Porque toda versão fora do propósito é deformação. Por mais incrível que você possa parecer, se a tua melhor versão estiver fora do teu propósito, a tua identidade está deformada. Sabe, meu irmão, eu estou pregando sobre alinhamento, porque eu creio que todo avivamento é fruto de alinhamento primeiro. Quantos aqui querem experimentar um romper de Deus em 2018? Isso começa da nossa identidade. Tem muita gente frustrada, enxergando Jesus como ponte. Tem muita gente frustrada, porque promessas ainda não se cumpriram. Eu quero compartilhar com vocês, eu já estou finalizando. O tecladista já pode até subir, presta atenção nisso. Eu tenho lido sobre um cara que está influenciando demais alguns cenários. E talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é um escritor israelense que se chama Harari. Eu não lembro dos outros 2 nomes dele, mas alguém já ouviu, talvez na faculdade ou em algum lugar? Ninguém, ok. Esse cara se chama Harari, presta atenção nisso. E ele é um best-seller mundial. O livro dele já está em mais de 30 países. E ele lançou 2 livros. E eu estou essa semana lendo um pouco sobre ele, lendo um pouco sobre o livro, e eu vi uma entrevista com ele, e algo me chamou muita atenção, preste atenção nisso. O primeiro livro que esse cara lançou se chama Homo Sapiens, e ele fala sobre toda a história da humanidade até hoje. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Ele diz o seguinte: toda a história da humanidade, em todas as eras que a gente já viveu, toda a história da humanidade se resume ao combate por 3 coisas. A humanidade sempre se preocupou em combater a fome, as doenças e a guerra. Preste atenção nisso. Só que a gente está vivendo uma troca de ciclo, porque a obesidade, nos últimos anos, mata mais pessoas do que a fome. O número de suicídios é maior do que o número de pessoas mortas em todos os atentados terroristas e violências e guerras em todo o mundo. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano, enquanto 600 a 700 mil pessoas morrem por um homicídio. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu vou te explicar, meu irmão, presta atenção. A resposta que o mundo sempre procurou era a resposta para doenças, para guerra e para fome. E sabe o que eu achei louco? Enquanto eu vi esse cara falar, eu falei: cara, o evangelho sempre carregou essas respostas. Você quer um exemplo? Respostas para fome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, ou sua descendência passar fome. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Você quer mais exemplos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu comecei a ouvir esse cara falar. Ele falou: um dos outros grandes anseios da humanidade sempre foi a guerra. E Deus começou a me trazer algumas passagens à memória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Existe uma outra passagem que a palavra de Deus diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado.
me protegem, preste atenção nisso, cara. Aí o cara começou a falar, olha, além da fome e além das guerras e da violência, a humanidade sempre se preocupou em combater as doenças. Eu falei, cara, Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu comecei a ouvir aquele cara falar, e aquele cara, eu acho até que ele é ateu, mas tem tanto de Deus no que ele está falando, que eu falei, cara, todas as respostas que toda a criação, desde a primeira era até o dia de hoje procuram, nós carregamos dentro de nós. E aí algo mexeu comigo, cara, isso explodiu a minha mente. Ele falou o seguinte, bom, agora eu lancei um outro livro, se chama Homo Deus. Porque até essa era nós tínhamos Homo Sapiens, a criação se preocupava em combater fome, doenças e guerra. Agora a criação está preocupada em outros 3 novos pilares. E eu estou lá, assistindo a entrevista do cara, eu falei, mano, o que esse cara vai falar? E sabe quais são os 3 novos pilares que vão orientar toda a criação? Busca por eternidade. Jesus está voltando, meu irmão. Busca por eternidade, busca por felicidade e busca por divindade. Eu falei, eu tenho a resposta que esse cara procura. Porque a humanidade agora está em busca de vida eterna, nós já temos. E aí, presta atenção. Sabe o que ele falou para o entrevistador? Ele falou o seguinte, até hoje o homem não conseguiu aumentar o tempo de vida. E o entrevistador falou assim, mas como assim? Os homens morriam com 60 anos, 70, hoje estão morrendo com 90 anos, 100 anos. Ele falou, não, vê se você entende. Os homens não estão vivendo mais, eles não estão morrendo precocemente. Mas eu acredito que nas próximas gerações a gente vai conseguir dar vida eterna para os homens através de ferramentas científicas. Eu falei, mano, esse cara está perdido. Aí daqui a pouco ele falou, e felicidade? Não, eu acredito que a gente vai conseguir determinar tanto através de algoritmos os lugares onde você vai trabalhar, os lugares onde você vai morar, a pessoa certa para você se casar, que através de toda essa linha de códigos a gente vai conseguir fazer com que todos sejam felizes. Eu falei, uau, quanta besteira numa entrevista só. Se fosse assim, o Orkut tinha casado um monte de gente bem aí. Aqueles testezinhos, não tinha os testes de celular também? Não tinha um negócio desse, revista Contigo? Você botava o nome da pessoa, se batesse lá no teste, não tinha, Raquel? Raquel tá ligado. Não tinha? Tinha, gente. É. Deus está falando com ela aqui, ó. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Toda a criação está gemendo por imortalidade, felicidade, divindade. Sabe o que eu achei maravilhoso em ouvir essa entrevista? Eu falei, tudo aquilo que a humanidade se preocupava, Deus já supriu. Tudo aquilo que a humanidade está se preocupando a partir de agora, Deus já supriu. Você sabe por quê? Porque Deus já nos deu tudo que a gente precisa antes da necessidade surgir. Eu já compartilhei sobre isso com vocês, acho que foi num culto de terça-feira sobre Noé. Eu achei louco aquilo, cara. Presta atenção nisso. Deus chega para Noé e fala, ei, Noé, separa um casal de cada animal impuro. Só que dos animais puros separa 7 casais. E talvez Noé não tenha tido ideia do que Deus estava falando. Beleza, 2 casais dos animais impuros e 7 dos animais puros. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que depois que o dilúvio acaba, Noé e a sua família são salvos, saem da arca. Ele deseja oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus. Só que você não pode oferecer nada impuro para Deus como sacrifício de adoração. Sabe o que é maravilhoso? Antes de no coração de Noé existir o desejo de sacrificar algo para Deus, Deus já havia provido o sacrifício. Pastor, como é que isso se aplica nos nossos dias? Eu vou te explicar. Eu e você não merecíamos, mas antes da gente nascer, Deus já ofereceu um sacrifício no nosso lugar. Hebreus 11 diz que gerações aguardaram o cumprimento da promessa, mas não viram. Gerações de heróis da fé aguardaram ansiosamente o cumprimento da promessa, mas não viram. Você sabe que promessa é essa? Eles aguardavam que o Filho de Deus viesse ao mundo. Meu irmão, você nasceu numa era em que Jesus não só já veio, como Ele já ressuscitou. Ei, tudo aquilo que a criação está gemendo para alcançar, você já tem. Vida eterna e felicidade. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Meu irmão, o que eu acho maravilhoso é que o Evangelho carrega as respostas que o mundo procura, tanto nas eras passadas como nas eras futuras. Sabe, Gustavo Paiva, ele fala algo que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: todo questionamento que é feito no ambiente de incredulidade, já está ligado, todo questionamento que você faz no ambiente de incredulidade vai gerar para você dúvida, vai te afastar das respostas, na verdade, porque você não acredita, você só está questionando, porque você quer confrontar.
E eu fui assim durante muito tempo, até 12 anos atrás, antes de Jesus entrar na minha história, eu fazia perguntas e questionamentos a Deus que eu não queria resposta, eu queria confrontar. Só que ele diz o seguinte: agora existe uma diferença. Toda pergunta que você faz, cercado por um ambiente de fé, gera revelação. Meu irmão, eu creio que tem um ambiente de fé nessa noite. O que eu quero te convidar ao final desse culto é você perguntar para Deus: Deus, me revela plenamente quem eu sou, o que eu posso e para onde eu vou, porque eu não quero perder um dia sem viver os teus propósitos. Eu quero viver os teus desígnios, eu quero marcar essa geração. Eu não quero dar passos em caminhos que o Senhor não me chamou para ir. Eu não quero abrir portas que o Senhor não me chamou para entrar. Eu não quero me envolver com pessoas que o Senhor não tem para mim. Eu não quero fazer nada sem que alegre o teu coração, porque eu fui criado com um propósito. E a única coisa que vai me preencher é se eu cumprir a tua vontade. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, eu estou finalizando praticamente. O que eu quero compartilhar com vocês, preste atenção nisso, é que tudo que você precisa não está fora, mas na verdade já está dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu com alguém aqui. Você já procurou um celular pela casa inteira? Deus está falando aqui, ó. Vou até beber uma água. Você já procurou um celular pela casa inteira, desesperado, e no final você descobriu que o celular estava na sua mão? Quantos aqui já passaram por isso? Ok. Você já procurou, por exemplo, sei lá, por um relógio ou por um anel, aliança na casa inteira, desesperado, e falou assim: cara, eu acho que roubaram lá não sei onde. Misericórdia, aquele cara era muito estranho que entrou na loja, ele levou meu celular, ele levou meu anel. Aí você vai ver, ih, tá na mão. Quantos aqui já passaram por isso? É ridículo, não é? E se eu disser que grande parte dos seus sonhos e planos para 2018 podem ser exatamente assim? E se eu te disser que talvez tudo que você planejou encontrar fora, Deus está dizendo que já está disponível dentro de você? Ei, deixa eu te desafiar, cara. Avalia com a perspectiva de Deus e com o olhar de Deus tudo que você planejou para o ano que vem. E começa a perguntar se aquilo que você está procurando não tem um desejo de saciar um vazio que talvez você tenha. Deixa eu te dar um exemplo. Deus, eu quero um emprego melhor. Isso é bom, cara. Só que se na verdade isso for um desejo de saciar uma crise de identidade que você tem, um complexo de inferioridade, você está procurando fora algo que Deus já falou dentro: imagem e semelhança. Deus, eu quero um relacionamento, eu quero casar. Cara, se você tiver o sonho de uma família, isso é maravilhoso. Agora, se você só quiser ter uma pessoa do teu lado para te acompanhar, porque você está carente ou porque está todo mundo namorando, meu irmão, você está procurando preencher com coisas fora que Deus já colocou dentro. Cara, é ridículo. Gente, vocês viram um copo? Gente, pelo amor de Deus, vocês viram um copo? Gente, eu estou morrendo de sede, vocês viram um copo? E está todo mundo olhando para você e fala: mano, que ridículo. O cara está desesperado com algo que já está na mão dele. Deixa eu te falar, tem gente que está assim: cara, eu quero paz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava em um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro e eu não paguei por isso, ok? Eu paguei, mas eu não paguei o valor que o hotel vale. Só para você entender. Eu estava em um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro, olhando para uma das praias mais lindas do Rio de Janeiro. Preste atenção nisso, cara, porque isso vai virar chave em alguns aqui. E hoje que a Zinha desceu para ficar lá no bangalô, e eu fiquei viajando, porque eu gosto de ficar às vezes pensando do nada assim. Eu gosto do ócio criativo. E ela fica ali no caminho Niemeyer. E eu fiquei olhando cada detalhe, mano, da construção. Eu fiquei olhando assim, eu falei: uau, cara, quanto luxo. Mano, olha aquilo. Você vai descobrindo, você fala: cara, olha aquela piscina, olha o detalhe que o cara fez. Mano, isso aqui parece um fundo infinito. Aí você vai pro saguão e eu fiquei olhando: cara, que incrível. Aí, depois que eu olhei alguns detalhes, eu sentei no quarto e eu fiquei olhando pro mar. E sabe o que é louco? Presta atenção nisso. Às vezes a gente trabalha o ano inteiro para pagar, para estar num lugar onde na verdade tudo que a gente precisa para trazer paz é algo que Deus já fez. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, nesse mesmo hotel tem pessoas que deram a sua vida inteira abrindo mão de família, negligenciando o tempo com os filhos, para poder ter dinheiro e poder descansar e buscar paz através de coisas. Sabe o que eles fazem? Agora eles sentam diante do que eu criei, está disponível de graça para todo mundo, tentando preencher um vazio que há anos eles não conseguiram. Pessoas estão pagando dinheiro altíssimo para ir para lugares, para tentar ter experiências, para tentar preencher um vazio que eu dei para todo aquele que crê que o meu filho é suficiente, porque em vocês habita a paz que excede todo entendimento.
Aí eu tô lá num prédio construído por um dos maiores arquitetos da história, um dos caras mais incríveis, Oscar Niemeyer. Aquele cara projetou cada detalhe. Sabe o que é louco? Eu tô pirando e fazendo uma crônica com 3 crianças, chutando a água, brincando na areia da praia. Deus falou comigo: ei filho, a alegria daquelas crianças é tão genuína que eles não sabem nem quem é Oscar Niemeyer, eles não sabem nem o quanto custou esse prédio, eles não têm ideia de quanto custa essa diária, mas a alegria deles está te inspirando a pregar para uma geração que eu sou suficiente através de coisas simples. Ei, o meu poder se revela através da criação. E eu já criei para você tudo o que você precisa, já está dentro de você, porque dentro de você tem uma marca que ecoa: imagem e semelhança. Aquelas crianças, cara, elas não têm ideia do custo de tudo que estava me cercando essa tarde, mas elas me inspiraram a mudar muitas coisas. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Que 2018 pode ser o melhor ano da tua vida se você buscar as coisas certas nos lugares certos. Se você reavaliar os teus planos e entender que o que você precisa não está ao teu redor, mas Deus já depositou dentro de você. Se você entender que a faculdade é um plano incrível para 2018, se não for para suprir uma carência profissional, mas for para levar você a lugares altos, onde Deus vai se revelar. Se você entender que o projeto de casamento é algo incrível, se na verdade você estiver sonhando com filhos e não com status. Se você entender que o dinheiro e o salário maior é maravilhoso, se juntamente com isso o teu coração tiver o desejo de ser mais generoso e não de reter mais. Sabe, tudo depende da motivação que se faz. Porque eu durante um tempo acreditava que os nossos sonhos definiam o nosso caráter. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém chegava para mim e falasse assim: cara, meu sonho é ser pai, eu falava: cara, esse cara tem um coração bom. Aí alguém chegava para mim e falava assim: mano, meu sonho é pregar para uma geração inteira, eu falava: cara, esse cara tem um coração reto. Alguém chegava para mim e falava assim: mano, meu sonho é poder ter um trabalho legal e poder construir minha história, eu falava: cara, esse cara é trabalhador. Sabe o que eu descobri? Que o que revela o nosso caráter não é o que a gente sonha conquistar, mas é quando a gente conquista, o que a gente faz com isso. Tem muitos pastores que perderam a família porque durante anos falavam que sonhavam em ter uma família. Quando tiveram e veio o ministério, e veio o status, e veio a ascensão, falaram: peraí família, deixa eu curtir o que está acontecendo agora. Sabe, tem muita gente que durante muito tempo falou: pastor, eu desejava ter uma faculdade, um trabalho legal. A faculdade veio, o trabalho veio. Qual o problema? O problema é que quando se realizou o que você sempre desejou, o seu caráter ficou claro. Você queria suprir suas necessidades internas com coisas que estavam ao teu redor. Ei, 2018 não vai ser um ano de buscas vazias e sem sentido. 2018 é o ano da gente ser completamente cheio de dentro para fora. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. Eu estou finalizando já, eu quero orar com você. Eu quero finalizar essa palavra de forma inspirativa. Sabe, existe uma guerra dos mundos acontecendo, e eu quero pregar com mais tempo sobre isso depois. Dentro de cada um de nós aqui, eu estou pregando e tem uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. E sabe que mundos são esses? É o mundo ao teu redor e o mundo dentro de você. Agora, o que eu desejo é que em 2018 a sua corrida não seja em busca de coisas, mas seja em busca de um novo nível de revelação de quem você é. Porque quem sabe quem é não precisa de mais nada para se sentir completo. Que em 2018 você descubra a sua identidade como nunca antes, para que você possa sonhar como nunca antes, para que você possa sorrir como nunca antes, para que você possa crescer como nunca antes. Tem muita gente que está frustrada porque está tentando abrir as portas ao redor, sem ter a chave certa. E eu finalizo dizendo uma coisa: existe uma chave dentro de você que abre todas as portas do universo fora de você. E essa chave se chama identidade. Você foi feito imagem e semelhança dele. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus.